Olha aqui, o país, o mundo está vivendo uma quadra muito difícil. Eu não sou daquele tipo que acha, o mundo sempre piora, ou então o contrário disso, né, que está na obra do Voltaire, no Cândido. Ou então o mundo sempre caminha para melhor. Às vezes eu acho que melhora, às vezes eu acho que piora, às vezes eu acho que avança, às vezes eu acho que recua. Não tem uma regra para isso. Agora, uma coisa é certa, nós da imprensa, especialmente quem trata de política, economia, a gente fica lidando com certos excrementos morais, né, que nós vamos ver hoje, aos montes, e fica parecendo que o mundo é só isso. Mas o mundo não é só isso também, né? Nós vamos iniciar aqui, a gente costuma, esse é o programa que mais dá dicas cultural do rádio brasileiro, talvez da imprensa brasileira. E você tem que, sozinho aí, depois você tem que fazer. A gente dá as dicas, você tem que ir atrás, construir o seu próprio tecido de sabedoria, né? Usando, se quiser, as dicas que a gente vai dando aqui. Mas nós vamos, a partir de hoje, sempre que possível, lidar com música, com filme, com peça de teatro, dando dicas. Vamos começar com música. Esta semana vou dedicar a obra do Caetano Veloso, lembrando coisas que têm a ver com o Brasil de agora, lembrando outras coisas que não têm a ver com o Brasil, têm a ver com a existência, porque nós não somos apenas seres políticos, né? Nós não somos apenas esses seres que lidam com a vida pública, nós também temos intimidade, nós também temos uma sensibilidade que, em certa medida, independe daquilo que nos rodeia, daquilo que nos cerca, né? Temos subjetividades, né? Mas também temos objetividades e a arte e a música lida com isso, né? É preciso, muitas vezes, apelar à arte que, como ninguém, consegue dizer ali, existem os podres poderes e nós vamos denunciar os podres poderes. Solta, Valho Bene, vai! Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam os sinais vermelhos e perdem os verdes, somos uns boçais. Querer gritar 700 mil vezes como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que esta minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais de um ano? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem um carnaval. Querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe num êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. É isso mesmo, olha aí, Podres Poderes, do disco Velô, de 1984, Caetano Veloso. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Poderíamos dizer, será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Protestante, que está parindo e quase pariu um ridículo tirano? Será que teremos sempre que denunciar a nossa estúpida retórica da denúncia? Terá que se ouvir por mais de anos até que se combatam essas canalices? Bom, se for isso, nós o faremos. Sem lembrar, sem esquecer, né, que existe uma dimensão da subjetividade, a dimensão amorosa, a dimensão existencial, que não se perde em meio aos podres poderes. Como o próprio Caetano lembra, em parte considerável, de sua música, de sua obra, e nós vamos lembrar aqui também. Tá certo? Então, essa semana, dedicada a Caetano. A seleção eu fiz, evidentemente, é uma seleção dentro da obra imensa, eu fiz aquilo que mais me parece mais agradável e significativo, e tem muita coisa que fica fora, mas aí você procura também, né?
especialmente os jovens que podem não estar tão afinados hoje com a obra, vão atrás. Sim, nós vamos trazer coisa da molecada aqui também, coisa bacana. Vai ser legal, vai ser legal. Esse programa quer construir coisas, né? E nós vamos fazê-lo. Olha aqui, hoje é um dia tão importante, o Bob Furruia, o Vai Bene, que nós devíamos agora pegar nosso título eleitoral para ir votar. Sim, atravessar o continente. Então, eu quero votar. Sabe por que eu quero votar? Porque se existe um Marinho olhando para mim, e sempre existe, Sim. não é isso? É. Os Estados Unidos não estão no mundo inteiro? Estão. Com a sua força militar, inclusive. Né? E onde eles não estão, eles estão ali no limiar, né? Brigando, ou com a China, ou com a Rússia, sempre... Nós vimos, o Mike Pompeo veio aqui, foi para Roraima, decidiu o destino do Nicolás Maduro, junto com o Bolsonaro, e a intervenção dele aqui no Brasil, o Bolsonaro tornou secreta até 2030 e não sei quanto, aí depois vocês veem para mim a data precisa. Então se tem sempre o Marinho olhando para mim, né? Um fuzileiro naval olhando para mim, então eu quero votar. A eleição dos Estados Unidos é tão importante que o mundo inteiro deveria votar. Mas não, só votam os americanos, claro. Embora o presidente, não sei se vocês notam, o presidente dos Estados Unidos, quando lança sua campanha, ele não lança a campanha apenas para governar os Estados Unidos, né? Vocês já repararam isso? Quando eles fazem a campanha, eles se colocam como presidentes do mundo. É compreensível. Afinal, é o país mais poderoso da Terra. Né? Já falar, Alexandre? 2035, até 2035 os documentos. Né? Até. O Pompeu veio aqui, sabe-se lá o que o gênio pensou, mas está secreto até 2035. Então eles se colocam como presidentes do mundo. Então, o que nós vamos fazer com o mundo? Qual vai ser o futuro da humanidade? Um pouco isso está no discurso deles. Né? Mas não, só eles votam. E o fazem de uma maneira já estranha para a democracia. Esse sistema criado nos Estados Unidos, de eleição indireta, permite que o derrotado governe o país. Não, eu não vou ser daquele tipo judicioso que fala assim, que absurdo, tal. Eu entendo a razão disso. Mas também entendo o quanto isso ficou anacrônico. Como é que isso começa? Isso começa porque, bom, as unidades formadoras dos Estados Unidos, as colônias formadoras dos Estados Unidos, cada uma muito ciosa de sua independência. Tá bom, então vamos criar uma federação. Porque nos Estados Unidos realmente existe federação, realmente existe uma legislação estadual, né? Bem mais larga do que há no Brasil. E o jeito de manter a unidade ali foi, o presidente tem de ter a acolhida de cada uma dessas unidades, ou da maioria delas, por meio, então, de um colégio que será eleito, esse colégio que vai escolher o presidente. E se criou um sistema, né, exceção feita a Nebraska e ao Maine, 2 estados, em que quem vence em cada estado leva todos os delegados. Existe um número de delegados por estado. Eu ganhei aqui? Ganhei. Por quanto? Por 0,05%. Eu levo todos os delegados. Então eu brinco que nos Estados Unidos 0,00 não sei o quê pode valer 100%. Certo? Porque se eu perder por um voto, eu perco todos os delegados. É o que acontece. Ah, Reinaldo, mas como a representação é proporcional, é como se fosse eleição direta. Eis o busilis. Não é proporcional. O Wyoming tem 580 mil pessoas, o estado do Wyoming. O estado do Wyoming tem a população é do tamanho menor que a de Santo André. Menor que a de São Bernardo. E eles têm 3 delegados. A Califórnia tem 40 milhões de pessoas e tem 55 delegados. Você fala, nossa, uma diferença grande. Sim,
Mas se o eleitor do Wyoming valesse, se o eleitor da Califórnia valesse o mesmo do eleitor do Wyoming, a Califórnia deveria ter 207 delegados. Então, é uma super representação dos estados pequenos, menos populosos, onde, no geral, quem governa são os republicanos. Então, você tem um sistema que permite que o derrotado governe. Já aconteceu. O Trump perdeu para Hillary Clinton. Né? E, no entanto, é presidente. Presidente eleito pela minoria. É evidente que esse sistema já entrou em decadência. Não serve mais. Ah, isso era para manter a unidade, para a gente conseguir formar o país. Bom, já formou. Só que isso está na Constituição dos Estados Unidos. E mudar a Constituição dos Estados Unidos é um perrengue, porque você precisa de 2/3 de cada uma das casas, né? Só que não só isso, você precisa da concordância de 3/4 dos estados. Resultado, isso não vai mudar nunca. E, portanto, você tem um sistema que permite que um presidente governe mesmo eleito pela minoria. O George W. Bush perdeu a segunda eleição para o Al Gore. Só que a diferença foi pequenininha. A diferença do Trump para Hillary Clinton foi de quase 4 milhões de votos. Nós temos uma coisa a assinar aos Estados Unidos nesse particular. Aqui, para o executivo, só elege quem consegue a maioria, cada homem vale um voto. Lembrando que no nosso Congresso, aí é mentira. Bom, no Senado, o Senado representa os estados, portanto é normal que haja, no caso do Brasil, são 3 representantes por estado, nos Estados Unidos são 2 representantes por estado. Aqui são 3. Mas a Câmara, por exemplo, a Câmara estabelece um mínimo, a Constituição estabelece um mínimo de 8 deputados e um máximo de 70 deputados. Roraima elege 8, São Paulo elege 70. O eleitor de Roraima vale algumas vezes o eleitor de São Paulo. Portanto, não é proporcional. É mentira que seja proporcional. E a Câmara deveria ser proporcional. O Senado já não é. O Senado já é 3 para cada um. Então, note. Os Estados Unidos têm um sistema velho. Né? Velho. Bob, ache para mim o post que eu fiz hoje de manhã que abre com uma citação do Istvan Levitsky sobre a eleição americana, para você ler daqui a pouco. São 538 delegados. Esse número sai de onde? Esse número sai. Ele é correspondente aos 435 deputados, não é que são os deputados que votam, presta atenção. É um número correspondente a 435 deputados, a 100 senadores, cada estado americano são 50, tem 2 senadores, e saem 3 representantes de Colômbia, que é o Distrito Federal dos Estados Unidos. Então são 538 delegados. Quem obtém 270 votos, neste colégio se elege. E aí tem aquelas coisas dos Estados Unidos. Por exemplo, a Califórnia é um estado democrata. Os democratas ganham sempre na Califórnia. Resultado, a Califórnia, que tem 40 milhões de eleitores, nem vê a cara dos candidatos dos Estados Unidos. Os democratas não vão fazer campanha lá porque eles sabem que já ganharam. E os republicanos não vão porque sabem que é perda de tempo. Aí é por isso que surgem os tais dos estados pêndulo. Que hora ganha um, hora ganha outro. Resultado, a campanha se concentra. Quando a gente vai olhar, eles fazem campanha para 30, 40 milhões de eleitores. Que são esses estados, que hora estão lá, hora estão cá. E a depender do que acontece ali, se determina o resultado da eleição. Sendo que há os estados sempre republicanos, os estados sempre democratas. E você não precisa ganhar a maioria do eleitorado, insisto. Você precisa ganhar a maioria dos delegados. E, portanto, uma eleição numa população de 350 milhões de habitantes, você faz uma campanha para 20, 30 milhões de eleitores desses estados pêndulo. É óbvio que isso é vicioso, é óbvio que isso não funciona direito.
Note. Ah, tá falando que os Estados Unidos não funcionam direito? Estou. Olha lá, olha como as democracias morrem. Está com a citação aí, ô Bob? Na mão. Vamos ver o que disse o Istvan Levitsky, que escreveu, um dos autores, o outro é Daniel Ziblatt, de como as democracias morrem, o que ele está falando das eleições dos Estados Unidos hoje. Ele é professor de Harvard. O que ele está falando das eleições dos Estados Unidos hoje? Como ucranianos, russos e venezuelanos, os americanos vão para essas eleições sem saber se poderão registrar seu voto, se o voto será contado, se o candidato com maior número de votos vencerá e se haverá violência quando os resultados forem anunciados. Impensável nos Estados Unidos de apenas alguns anos atrás. Porque esse sistema supõe que as pessoas que dele participam sejam defensores das instituições. Só que o Donald Trump não é. Elegeu-se um mentiroso compulsivo, um pistoleiro. Desde seu comportamento no caso do coronavírus, sugerindo que as pessoas injetassem inseticida, até o ataque ao voto pelo correio. Sim, os Estados Unidos têm coisas estranhas, tem voto pelo correio. Mas isso existe desde a Guerra Civil. Não se inventou agora. Faz parte da tradição americana, pela qual ele se elegeu. E, portanto, ele não pode agora atacar o sistema que também já o beneficiou. Sem propor uma reforma, sem propor uma mudança. É simplesmente um ataque à instituição, ameaçando não reconhecer a eleição. Aí, depois nós vamos vendo todos falando, não é isso, tá. Falando da importância do voto presencial, só que mais de 100 milhões de pessoas já votaram. Mais de estima-se que a votação vai atingir 150 milhões de pessoas. Mais do que em 2016, 138,8 milhões num país em que o voto não é obrigatório. Mas 2/3 já fizeram voto antecipado. Seja o voto antecipado presencial, seja o voto pelo correio. E nós temos um presidente que ameaça não reconhecer o resultado. Nesse sentido, o Bolsonaro até precedeu o Trump. O Bolsonaro não disse aqui que se ele não ganhasse a eleição seria ilegítimo por causa da urna eletrônica? Lembra-se disso? Esse é um tipo de político. A extrema-direita que emergiu com esse negócio das redes sociais. Em março deste ano, o Bolsonaro disse nos Estados Unidos que ele ganhou a eleição no primeiro turno. E que ele tinha prova de que tinha havido fraude. Nunca apresentou e nunca voltou ao assunto. Sabe por quê? Porque era mentira. Então é claro que os Estados Unidos teriam de rever essa votação antecipada. Eu acho uma excrescência. Teria de ter a votação eletrônica. Nós temos tecnologia para oferecer se eles quiserem. Fazer com que cada homem valha um voto. Cada indivíduo vale um voto. Na eleição para presidente dos Estados Unidos é mentira que o indivíduo vale um voto. Insisto, o eleitor do Wyoming vale 4 vezes o eleitor da Califórnia. É claro que há disfuncionalidades ali que sempre ficaram na dependência de a pessoa eleita reconhecer as instituições americanas. O Trump não reconhece. Aliás, os autores de Como as Democracias Morrem, o Levitsky e o Ziblatt, eles lembram, por exemplo, que há uma tradição nos Estados Unidos, assim, homem público não mente. Ele pode driblar a verdade, ele pode, diante de uma questão incômoda, falar uma outra verdade descolada da questão, mas mentir não. O Trump mente descaradamente, tem um levantamento. 69% do que ele disse como candidato, das coisas que ele disse como candidato, não são verdadeiras. O New York Times fez um levantamento, os 40 primeiros dias de mandato, ele contou uma mentira por dia. Então você tem um sistema que é poroso às indignidades, permeável às indignidades. E que ameaçam a sociedade americana hoje, sim. Tá aí, tem tapumes na Casa Branca.
temendo protestos. Porque ele ameaçou o processo eleitoral. Há a possibilidade dele ganhar? 1 em 10, mas existe. A chance da Hillary ganhar em 2016 era de 70%. E ela perdeu. Nesse sistema. Porque ela perdeu em alguns estados que ela julgava que ia ganhar. Perdeu por pouco, mas perdeu. Quando perde por pouco, leva todos os votos. Só Nebraska e Maine, insisto, que tem os votos proporcionais. Que seria o razoável a fazer, né? Seria o razoável a fazer. Mas aí faz eleição direta. E pronto. Não, mas a eleição direta, segundo os Founding Fathers, faria com que o país se desintegrasse. Bom, mas ele pode se desintegrar agora. Não imediatamente, claro. Mas veja, um aprofundamento das divisões nos Estados Unidos. E o Donald Trump não fez nenhum esforço para reunir a população. Ao contrário, ele investe na divisão. Tomara que aconteça o melhor. Para o mundo e para os Estados Unidos. Porque eu insisto, o verdadeiro inimigo dos Estados Unidos... Vocês acham que a Rússia e a China estão torcendo para quem ganhar? Quem é que enfraquece os Estados Unidos no mundo? É o Biden? Quem enfraquece os Estados Unidos no mundo é o Trump. Fiquem certos disso. Aliás, ele comprou briga com a China desde o começo e a China nunca foi tão poderosa. Na sua esfera de influência, a Rússia só cresceu de importância durante o governo Trump. Quem realmente defende o fortalecimento dos Estados Unidos como uma referência de país democrático, torce para o Joe Biden, não para o Donald Trump. O Donald Trump é um delírio da extrema-direita a qual ele aderiu por oportunismo, né? Porque também ele vivia próximo dos democratas, é um bucaneiro. A hora que ele percebeu o caldo de ressentimento que havia com Obama, com os democratas, ele pegou essa agenda para ele e foi embora. E mandou bala. Para a segurança do mundo, e dos Estados Unidos em particular, evidentemente seria bom que o Joe Biden ganhasse. Há 9 chances em 10 disso acontecer, segundo as pesquisas. Tomara que aconteça. Agora, a apuração desta feita pode demorar mais, caso os votos presenciais, e se começa a contar por eles, não sejam acachapantes, por causa desses votos antecipados, seja o voto antecipado presencial, seja o voto pelo correio. Vamos torcer para que o melhor aconteça para o mundo. Né? Rapidamente, nós temos mais coisas. Vamos, meninos, a ideia é a gente esgotar isso nos próximos 5, 6 minutos aí, portanto, vamos saber fazer a síntese. Vai. Sim, dificilmente o resultado da eleição será conhecido ainda hoje ou na próxima madrugada. Mais de 100 milhões de eleitores já votaram antes do dia da eleição por correio, equivalente a 72% de todos os votos na disputa de 2016, e a expectativa é que haja um recorde de votantes. Isso, mais de 35 milhões, né, então, presenciais e mais 65 milhões pelo correio. Vai lá. E as primeiras urnas, Reinaldo, são fechadas na costa leste às 19 horas e as últimas perto da meia-noite. Os estados começam a divulgar alguns resultados assim que as atividades são encerradas, mas são números parciais, o que pode deixar as projeções muito imprecisas. Em muitos estados, a contagem dos votos pelos correios começa somente depois de fechadas as urnas. E no caso da Pensilvânia, que é um dos estados pêndulo que pode definir, pode definir o resultado, depender do que aconteça, os votos são válidos, aqueles que já foram postados podem chegar até sexta-feira. Né? E o Trump também está inconformado com isso. O Trump havia ameaçado se declarar, Vólio Bene, vencedor antes da apuração, mas parece que ele desistiu. Desistiu. O presidente dos Estados Unidos disse hoje que vai declarar vitória quando houver vitória, se houver vitória, depois dessa publicação no fim de semana. É provável que alguns milicos tenham chegado, o Pentágono tenha chegado no ouvido dele e falar, não será assim.
né? Há muitos interesses em jogo para você se comportar como um delinquente. A judicialização. E ele falou que vai judicializar sim, Reinaldo. Aspas pro Trump. Não acho justo que tenhamos que esperar por um longo período de tempo depois da eleição pelos resultados. Assim que a eleição acabar, na mesma noite, vamos entrar com nossos advogados. É uma piada, né? E as pesquisas, vamos lá. 2 sites calculam uma média das principais pesquisas, confirmam a vantagem de Biden. O 538 apresentou os seguintes números: 51,7 para Biden e 43,4 para Trump, uma distância de 8,3 pontos percentuais. Já no Real Clear Politics, o democrata tem 50,7, Trump 44%, aí uma diferença menor de 6,7. Mas ainda muito próximo, né? Agora, lembrando sempre que são os votos totais. Só que os votos totais, em princípio, não elegem o presidente. É raro acontecer? É raro acontecer, mas já aconteceu. O Trump é a prova de que acontece. E, portanto, um sistema em que isso acontece, ele pode ser tudo menos um bom sistema, né? Lembrando também, meus queridos, que agora, nesta eleição de hoje, estão sendo eleitos também 435 deputados. E 1/3 do Senado. O mandato de deputado dos Estados Unidos tem 2 anos, depois tem uma eleição no meio do mandato do presidente. Caso haja um empate, aí quem elege o presidente são esses 435 deputados que estão sendo eleitos hoje. Ok? Eleição que continua indireta, mas aí um pouco mais legítima, né? E o dia dos candidatos, rapidinho? Trump discursou agora à tarde no estado da Virgínia, Reinaldo. Ele disse que ainda não tem um discurso pronto em caso de derrota. Já o democrata Joe Biden visitou a cidade natal dele, Scranton, na Pensilvânia. É isso aí. Casa Branca com tapumes. Com receio de protestos violentos, Reinaldo. Lojas e escritórios de cidades dos Estados Unidos ergueram muros nas fachadas. Isso ocorreu, por exemplo, em algumas das lojas mais icônicas da Quinta Avenida de Nova York, as lojas mais chiques, e também em Los Angeles. A Casa Branca, na capital, Washington, também foi protegida com grades, com medo dos confrontos. Não, imagina eu na Quinta Avenida com as lojas chiques fechadas, Bob Furu. Eu faço o quê? Não vai, né? Nem vai. Não vai. Vai sair de casa Pede pela internet. Não ia ter o que fazer, né? O que eu vou fazer? Passeio de barco para ver a Estátua da Liberdade? Sem graça. Cheia de musgo? Não. Senado. Como você disse há pouco, vão escolher 1/3 do Senado. Vão escolher 35 senadores hoje, os americanos. E as pesquisas indicam que os democratas vão levar a maioria das cadeiras, o que representa uma reviravolta do atual cenário. Há uma possibilidade de os democratas elegerem o Biden, fazerem a maioria na Câmara e fazerem a maioria no Senado, né? Invertendo esse surto de reacionarismo que houve por lá. Eu me posicionei aí nesse negócio aí, ó. O presidente da República, é claro, não podia deixar de falar sobre as eleições americanas, Claro. Reinaldo. Levantou... Calma, Vale Bem. Mais Não que isso. Podia deixar de falar e falar coisas boas. Ótimo. Pertinentes e bem pensadas. Vamos às aspas. Ele levantou algumas suspeitas, aspas para Bolsonaro. É inegável que as eleições norte-americanas despertam interesses globais, em especial por influir na geopolítica e na projeção de poder mundiais. Até por isso, no campo das informações, há sempre uma forte suspeita da ingerência de outras potências no resultado final das urnas. No Brasil, em especial pelo seu potencial agropecuário, poderemos sofrer uma decisiva interferência externa na busca, desde já, de uma política interna simpática a essas potências, visando as eleições de 2022. Olha, é quase incompreensível, porque falaram para ele o seguinte, olha aqui, sempre interferência externa nas eleições americanas, pode ser que os democratas ganhem, os democratas já nos pressionaram em relação ao meio ambiente, e aí então eles podem pressionar o Brasil. E aí saiu esse negócio aqui, que é o que ele conseguiu entender, que é incompreensível, obviamente, né? Não faz sentido. Ele teria de ter um mínimo de domínio do assunto para poder falar qualquer coisa razoável. Como não tem, então ele fala aquilo que ele consegue aprender, né? Agora, fica parecendo que essa sabugice do governo brasileiro aos republicanos era uma imposição da natureza. Não era. Era uma escolha, né? E o que o Mourão falou? O Mourão também? Mourão. Mourão, eu vou criar uma nova coisa para você. O apaixonado por casca de banana. Né? O senhor não pode ver uma casca de banana. Eu nunca vi um general viciado em casca de banana como o senhor. Se eu ver casca de banana do outro lado da rua, ele atravessa para pisar.
Segundo o vice-presidente Reinaldo, caso a disputa termine na justiça lá nos Estados Unidos, o Brasil terá de adotar uma posição neutra. Mourão ressaltou que a Constituição brasileira... Até aí tudo bem, o problema do Mourão não está aí, claro. Determina Não, só a não faltava o intervenção. Brasil não ser neutro, dizer, não, mandaremos tropas para sustentar a posição do Donald Trump. Não deixa ser bobagem o que ele falou, mas a casca de banana não é essa, vai. O vice acrescentou que as relações entre os dois países devem permanecer as mesmas, independentemente do resultado. Na mesma entrevista, Reinaldo Mourão foi questionado sobre as frequentes declarações de Bolsonaro de apoio a Trump. Em resposta, ele disse que isso é um posicionamento pessoal do presidente. Mourão também deu uma alfinetada em Joe Biden, quando o assunto virou meio ambiente. Casca de banana. Primeiro, ele reconheceu que, caso seja eleito, Biden pode ter uma ação mais incisiva diante dos índices de desmatamento no Brasil. Na sequência, Mourão emendou o seguinte, aspas, mas vamos lembrar que os Estados Unidos estão entre os países que mais emitem gás carbônico no mundo. Então, primeiro tem que resolver os problemas deles, para depois vir para os nossos. Bom, esse é o caminho da desordem e da burrice. Esse é o caminho que transforma o meio ambiente num passivo em vez de um ativo. Esse governo entrou errado nesse assunto e até agora não entendeu, né? E o que tem sobre Ernesto? À espera das eleições americanas, o presidente Jair Bolsonaro mandou que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, cancele uma agenda que estava prevista para essa semana no Amazonas. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro estaria apreensivo com a disputa nos Estados Unidos e quer o ministro do seu lado nos próximos dias. Para quê? Para induzi-lo a fazer burrice e a falar besteira. Tanto é que o senhor tentou falar alguma coisa razoável sobre os Estados Unidos e não conseguiu. Evidentemente, o Brasil entrou errado nesse debate, está errado nesse debate, até porque o Bolsonaro foi, acho, o único governante do mundo que declarou voto em Donald Trump. Como se ele votasse, não esquecer do filhote dele com o boné do Trump lá nos Estados Unidos, enfim. Né? E lembrando que, em debate, Joe Biden acenou com a possibilidade, caso vitorioso e caso o Brasil continue nesta rota, de o Brasil sofrer sanções na área ambiental. Né? E vejam que coisa, né? O Brasil se indispôs com a China e tem criado confusões com a China para sustentar as posições do Trump. É uma soma de estupidez, de burrice e de ações contraproducentes que agridem os interesses do próprio país.